Ação já está sendo iniciada. Eliton, é contigo. Obrigado, Nele. Obrigado aí pela introdução. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Como o Nele trouxe, estamos iniciando mais uma quarta-feira aqui do nosso Case Sessions número 5, um tema muito, muito interessante. Como ele já diz aqui, né, o Notebook é o M para vendas. Então, eu acho que é o tema que todo mundo aqui vai se interessar muito, porque é como virar um não em um contrato fechado, né? Algo que a gente procura muito. Eu faço parte do time de base aqui da Key Network, né, uma área de vendas também. Então, o Notebook LM ele tem esse potencial de nos ajudar. Espero que vocês consigam aproveitar bem esse momento para entender, né, como potencializar aqui as vendas com essa solução do Google, tá? Hoje nós teremos aqui a apresentação com o Bruno. O Bruno é nosso especialista de operações de Google Workspace aqui da Key Network. Ele vai estar apresentando todo o conteúdo para vocês. Como eu falei anteriormente, eu sou o Elton de Oliveira, eu faço parte do time de base de Google Workspace aqui da Key Network, atuando como executivo de vendas. Vou estar aqui acompanhando vocês durante a apresentação. O nosso cronograma de hoje, pessoal, nós estamos divididos da seguinte forma. Vamos fazer o processo de abertura agora. A partir das 10h10, vamos fazer uma introdução ao Notebook LM para que todos entendam. Algumas pessoas já conhecem, outras ainda não. Então, para conseguir nivelar todo mundo para essa nosso encontro. A partir das 10h25, o Bruno vai iniciar a live demo. Então, vai estar mostrando na prática, né, como é essa estratégia, como utilizar a ferramenta para transformar um não em um contrato fechado. E os 10 minutos finais, vamos iniciar a parte de dúvidas e também o nosso encerramento. Vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a Key Network, que a gente sempre traz aqui no Case Sessions, né? Sempre temos pessoas novas, uma audiência rotativa, muitos já participaram, novos estão começando agora, então a gente vai trazer uma introdução aqui sobre a Key Network também para todos vocês. A Key Network, ela trabalha, né, facilitando a jornada de inovação na nuvem das empresas, dos nossos clientes. Estamos há mais de 14 anos já acelerando essa jornada de inovação com o Google e temos mais de 1.000 projetos já implementados. Olhando para as nossas especialidades, né, de inovação na nuvem, trabalhamos com duas frentes. Então, produtividade e colaboração com o Google Workspace, né, todo mundo aqui conhece, mas também trabalhamos com uma camada de cloud services, né, para serviços em nuvem, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Essa é a nossa mandala de atendimento focada em cloud services. Então, reparem que ela está dividida em três frentes, na parte de managed services, então, CloudOps, FinOps, DevOps, tudo que tange esse cenário. A segunda parte para migração e deploy, então a gente vai olhar ali para backup, disaster recovery, automação de infraestrutura, foundation, tudo que tange esse cenário e também toda a parte de suporte e monitoramento. Isso faz parte aqui da nossa mandala de atendimento de Cloud Service. Falando de Google Workspace, né, pessoal, com produtividade e colaboração, então utilizamos o Google Workspace como a ferramenta para estar trazendo, né, produtividade e colaboração para os nossos clientes. Então, temos aqui dentro do Google Workspace toda a parte de apps dividida ali em colaboração, em comunicação, toda a parte de segurança, gerenciamento e também complementos, né, outros complementos que vocês podem estar acoplando ali ao Google Workspace para melhorar algumas frentes necessárias. Serviços Key Network, que é um ponto muito importante, né, pessoal? Nós temos os produtos Google para nos fornecer esse apoio, né, para ser a base ali, mas toda a parte de serviço, essa camada, ela é muito importante para que vocês tenham uma melhor utilização das ferramentas, seja de Google Workspace, seja de Cloud Services, como a gente viu que possuímos ali os serviços. Aqui para o Google Workspace, então, temos gestor de assinaturas, a nossa plataforma de EAD, que é o KI Academy, todo o suporte técnico, gestão de identidade, soluções com AppSheet, Google Voice para telefonia, a parte de especialistas de Google Workspace e também dois parceiros, né, que trabalham conosco atualmente, a Jump Cloud e o mais recente, lançado há algumas semanas, que é a Keept, uma ferramenta de backup SaaS, olhando aqui para Google Workspace.
Também temos toda a parte de treinamentos focado em produtividade e colaboração, né? Então, focado em Google Workspace, treinamentos focados em comunicação, treinamentos de colaboração, toda a parte de administração do painel, segurança, automação ali com algumas ferramentas, né? AppScript, AppSheet, e lógico, né? Toda a parte de treinamento de IA, que é o tema do momento, então, treinamentos de Gemini e também, inclusive, de Notebook LM, que é o tema aqui de hoje. Algumas dicas, pessoal, para que vocês consigam aproveitar bem aqui. Durante a apresentação do Bruno, fiquem à vontade, mandem perguntas no chat, podem utilizar a ferramenta aqui do próprio chat do Meet, podem utilizar a funcionalidade de perguntas e respostas, nós vamos estar acompanhando aqui, e no final, né, antes do nosso encerramento, nós vamos responder as dúvidas que vocês enviarem. Então, fiquem à vontade para utilizar tanto pelo chat ou pelo perguntas e respostas. Aqui, pessoal, antes de iniciarmos com o Bruno, então a gente vai fazer uma breve introdução, um ponto bem interessante para que todo mundo entenda, né, o que é esse Notebook LM, né? Então, eu separei aqui 3 perguntinhas que são muito, muito interessantes, né, que eu gostaria de fazer para o Bruno para que ele traga essa visão, por exemplo, né, para que serve o Notebook LM, Bruno? O que seria, né? Para que ele serve? Bom, nesse caso em específico que a gente vai apresentar hoje, ele vai trazer mais assertividade nas negociações, tá? Ele vai transformar todas essas devolutivas que a gente acaba tendo no dia a dia, que surgem dúvidas de todos os lugares possíveis, de diferentes assuntos ali, e objeções, ele consegue trazer para você um embasamento nessas respostas, mais assertividade ali para essas dúvidas. Maravilha. E como que eu posso usar essa tecnologia a meu favor no dia a dia? Então, todos esses feedbacks que geralmente são dados brutos ali, né, são perguntas que talvez não tenha tanto refinamento, com o Notebook LM a gente consegue mapear ali as dores que o cliente traz, mesmo que essas palavras, essas dúvidas não sejam tão refinadas, tão claras assim, como a gente vai ter uma base ali de dados para que ele consiga analisar ali as possibilidades do que aquilo pode significar, das dores e soluções, ele traz ali uma personalização específica ali para as dores do cliente, e traz essa resposta de forma rápida e técnica também. Maravilha. E quem costuma usar no dia a dia numa empresa? São todas as áreas? São áreas específicas? O cenário que a gente vai utilizar, a gente está pontuando principalmente os times comerciais e de pré-vendas, os consultores que trabalham nessa parte de vendas ali, do processo de vendas de uma empresa. Mas o Notebook LM em si, ele serve para todas as áreas ali, né, TI, RH, enfim, todo mundo ali da empresa vai poder utilizar. Não, bacana. Então, pessoal, como o Bruno falou, muito importante, né? O tema hoje aqui é focado, né, em times de comerciais, pré-vendas, mas vocês vão conseguir entender durante a utilização que vocês podem encaixar em outras áreas também, em outros processos internos que vocês possuem. Eu vou passar aqui para o Bruno, pessoal, para o Bruno começar a parte dele da apresentação. Então, só relembrando vocês, né, mandem perguntas ali no chat ou no perguntas e respostas, estaremos acompanhando. E a partir das 10h50 eu retorno aqui com vocês para a gente retirar essas dúvidas e fazer o nosso encerramento. Bom apresentação aí, Bruno. Valeu, Wellington. Bom, Valeu. com relação ao Notebook LM, então, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Não dei bom dia para vocês. Espero que seja todo mundo bem aí. Fiquem à vontade para anotarem as suas dúvidas, para irem deixando suas dúvidas ali no chat, tá? Com relação ao Notebook LM, talvez algumas pessoas já utilizem de forma pessoal, né? Talvez não tanto no mundo corporativo. E aí a gente sabe que a dor que a gente acaba tendo, né? Que a gente tem um monte de informações ali de diferentes áreas, de diferentes formações também. A gente nem sempre está atendendo uma coisa específica da nossa área. Tem perguntas que surgem ali para a gente e fogem um pouco do escopo comercial também, né? Só que o Notebook LM, ele tenta concatenar essas informações, né? Então, todas essas informações díspares, ele traz esses insights para você, ele vai ser o seu copiloto, o teu braço direito, com o embasamento ali das informações, e você também vai poder compartilhar isso com o teu time, né? Então, é um tipo nesse caso, eu estou representando ali um cenário de uma pessoa em específico, mas isso pode ser uma base de conhecimento e um braço direito ali para o time como um todo, tá? Com relação ao Notebook LM, então, acredito que muitas pessoas já utilizem ele, né? Ele foi projetado justamente para ajudar a resumir tudo que você tem de fonte, independente
do formato, então pode ser um site, pode ser um slide, um documento, um PDF, um áudio, um texto copiado e colado. Você vai concatenando ali várias fontes ali, e aí ele vai trazendo para você uma forma estruturada ali de conhecimento, onde você vai poder ter mais direcionamento ali, algo mais linear ali, para você conseguir compreender todas essas diferentes fontes ali, com diferentes tipos de abordagem, linguagens, enfim. Então, é bem interessante porque ele vai conseguir te instruir, né? Ele vai te ajudar a ter uma linha de raciocínio ali e ter bem pontuado ali todas essas informações. Os principais recursos que a gente vai apresentar, né, e já destaco que há uma diferença, né, nos recursos que a gente tem, que talvez se você já utilizou o Notebook LM de uma forma @gmail, né, na sua conta comum ali, vocês vão perceber que eles trazem esses insights instantâneos, então sempre que você já abastece ali com as fontes, ele já traz ali os principais insights do que ele compreendeu das fontes que você abasteceu. Você vai poder, na hora da resposta, ter ali sempre as referências das respostas, então ele vai te dizer exatamente da onde ele tirou essa resposta, com base em que ele tirou essa resposta. Você vai poder ouvir ali e aprender em movimento também. A gente tem já em português também a criação de podcasts, slides, mapas mentais, então todo aquele conteúdo que você tem ali, ele pode não só servir como uma base de resposta, mas também ele vai trazer uma facilidade ali, né? Ele vai acabar resumindo muito bem as informações para você e transformando do formato que você aprender melhor, no formato que te atender melhor. E aí ele pode gerar novas ideias, né? Porque além de ele trazer ali, né, nos podcasts, você pode pedir para que ele traga algumas opiniões mais críticas, né? No intuito de talvez abrir possibilidades em cima daquele conteúdo. Então, não, por mais que seja algo que você alimentou, né? Ele consegue ali trabalhar com aquela base bruta e consegue abrir ali questionamentos, né? Ele consegue ali trazer para vocês alguns brainstorms ali sobre o assunto que você quer abordar, tá? E dos recursos premiums, né? Você consegue personalizar essa experiência. Então, quando você vai criar um podcast, vai criar um slide, você consegue ter ali um perfil que você quer que seja falado, né? Então, se vai ser uma apresentação mais técnica, detalhada, se o padrão ali ele vai ser curto ou se ele vai ser mais extenso, então você consegue ter algumas configurações ali a mais no Notebook LM Plus, que é o que traz os recursos premium. Esse compartilhamento, né? Então você pode criar várias guias ali para que você tenha ali centros de ajuda, né? Então, se num primeiro momento você está tentando ajudar ali as suas atividades do dia a dia, isso pode ser replicado ali para várias pessoas da sua mesma função, né? E essas análises ali, você pode acabar tendo tudo que você for compartilhado, você consegue ter uma análise de quem acessou ali, então você tem ali um acompanhamento do quão requisitado tem sido ali a tua base de conhecimento, o teu notebook LM que foi compartilhado, tá? E para explicar um pouco também sobre essa diferença das recursos premium ou não, né? O notebook LM que você está acostumado no dia a dia, ele é o mesmo ali dentro do ambiente corporativo, né, com a sua conta corporativa Workspace. Ele vai ser o mesmo em relação a recursos com o Business Starter e o Enterprise Starter, tá, com essas licenças. E aí você pode perceber que ele vai poder gerar esses áudios que a gente mencionou dos apresentadores ali do podcast, de até 3 por dia. Você não vai ter ali tantas fontes para se adicionar ali, e o modo do bate-papo também, você não vai conseguir personalizar muito o estilo, a duração, o compartilhamento da equipe. Então, esses recursos premium que eu acabei mencionando anteriormente, eles estão a partir do Business ou Enterprise Standard para o Business Plus, Enterprise Plus, tá? E aí, além desses recursos, você aumenta a capacidade dos áudios ali gerado para 20 por dia, tá? Com relação à live, a demo que eu vou passar para vocês aqui, a gente tem um cenário, né? Como a gente está focando hoje no ambiente comercial, eu acredito que se alguém já pensou no Notebook LM apenas como uma ferramenta de estudo
eu vou mostrar aqui como é que ele pode te ajudar a ter um embasamento mais real, né? Então, a gente acaba ficando um pouco desesperado na área comercial quando surge uma oportunidade relâmpago, uma oportunidade que acabou esfriando no passado e ela reaquece do nada, e aí quando ela retorna para a gente, ela exige da gente algumas dúvidas, alguns ajustes finais ali, e aí a gente acaba tendo também várias dúvidas que fogem um pouco do lado técnico, tem um prazo mais curto para ser respondido, né? A gente sabe que quando uma oportunidade ela volta e reaquece, ela já traz ali uma certa celeridade ali, o teu cliente, ele já fala, olha, estava pensando aqui, acho que é isso mesmo, a gente precisa fechar a respeito daquele projeto, então, só me tira mais algumas dúvidas aqui, já só vamos fazer alguns ajustes ali para a gente fazer a assinatura. Então, é uma oportunidade relâmpago que o cliente que a gente vai ter aqui na demonstração é a Auron. Ela responde uma proposta que a gente enviou originalmente em janeiro. E aí ele retorna esse e-mail em abril, pontuando ali algumas dúvidas técnicas e também pontuando um prazo mais curto para a realização desse projeto, né? E aí o desafio que a gente vai ter é justamente gerar uma nova proposta, atendendo essas novas exigências e respondendo essas dúvidas técnicas também. E aí ele menciona um prazo esmagado, né, mais reduzido ali, que ele pede para reduzir o cronograma de migração de 120 dias para 90 dias. Ele questiona sobre o nível de segurança, se o que foi acordado com ele atende às exigências de segurança. Sobre a adoção em massa, sobre a questão da capacitação, ele questiona ali se a gente tem algum formato, alguma forma de atender ali os usuários em massa para capacitá-los. E sobre as dúvidas técnicas, se a gente consegue fazer uma migração automática das assinaturas do e-mail. Se eu estou me posicionando como alguém comercial aqui e recebo essas dúvidas, é claro que o comercial ele quer fechar o quanto antes, mas a assertividade, a transparência dos dois lados é o mais importante. Então, com o notebook LM, a gente vai evitar algumas coisas que ocorreriam nessa situação, né? Então, na pressa, você acaba tendo que, sem a inteligência artificial, ler diversas páginas ali para entender se realmente está atendendo os recursos de segurança que ele havia mencionado. Eu vou ter que abrir um chamado, né? Eu vou ter que chamar ali alguém do time técnico junto comigo para analisar ali sobre a redução do prazo do projeto, se é possível ou não, se aquele assunto das assinaturas vai ser migrado ou não, se vai ter algum tipo de contorno ali a respeito do assunto. E quando eu envolvo outra pessoa ali do time técnico, a outra pessoa vai ter que ter a disponibilidade dela para tratar desse assunto. Se ela quiser marcar uma agenda com o meu cliente, a gente pode acabar estendendo essa agenda de negociação por mais uma semana. E quando as coisas surgem assim, ou reacendem, uma semana pode acabar sendo crucial, até porque a gente sabe que, às vezes, o cliente não está negociando só com a gente, né? Então, tem diversos cenários ali que, sem a IA, você acaba tendo que ter algumas etapas ali para agilizar com aquela ansiedade de resolver, mas com receio, né? Justamente por conta da assertividade, você quer ter um embasamento técnico, você quer ter um embasamento não só da própria empresa, mas também do fornecedor. Então, ali para o novo processo com o Notebook LM, eu já vou ter ali algumas fontes que ele vai trazer para mim, esses comparativos ali. Nesse caso, né, desse cenário, a gente está tratando aqui de um projeto que o cliente está saindo da plataforma do M365 para dentro do Workspace. Então, a gente já vai ter ali alguns comparativos do próprio fornecedor do site ali do Google, do site da Microsoft. A gente vai ter algumas respostas do lado técnico, que é ao invés de eu chamar ali o técnico, a gente já tem uma diretriz do time, quais são os parâmetros saudáveis de se trabalhar. E aí sim, caso exceda, caso eu precise de um prazo menor do que a gente tem marcado como saudável nas nossas diretrizes, aí sim eu devo depender ali do técnico, chamar o time técnico ali para tratar do assunto. E sobre essa geração automática ali das tabelas, né, dos comparativos ali dos e-mails, a gente consegue também ter uma análise do portfólio ali da empresa para saber se a gente tem algo que atenda essa necessidade. Bom, então, tendo isso, né, mostrando isso, agora eu vou colocar um pouco na prática, tá? Então, eu vou só compartilhar minha tela para o nosso ambiente de demonstração, e aí eu consigo mostrar para vocês como é que a gente vai colocar isso em prática, toda essa teoria aí que eu passei para vocês, esse cenário aqui que eu passei para vocês.
Bom, então, como eu falei para vocês, esse daqui é o e-mail, né, que eu acabei, né, simulando aqui, que a gente enviou em janeiro, falando que, conforme a gente havia conversado, segue ali a proposta da versão 1 sobre licenciamento, sobre cronograma, treinamento, tudo que a gente conversou na época a respeito. E aí, depois de um tempo, o Brad responde para a gente aqui, dizendo que, né, teve um imprevisto ali, mas ele gostaria de retomar o projeto de migração para o Workspace, só que ele tem alguns pontos, né? Então, ele primeiro apontou sobre o ajuste do programa. Ele diz que o atual contrato que ele possui ali com a Microsoft termina precisamente em 120 dias. Então, a proposta que a gente passou no primeiro momento ali, ele tem um prazo previsto de 120 dias. E aí, para ele garantir uma margem de segurança, ele gostaria de verificar se a gente consegue reduzir esse cronograma do projeto com as etapas, toda a questão técnica de volumetria e tudo mais, para 90 dias. Sobre a equivalência do licenciamento, ele passou para a gente uma nova informação dizendo que eles utilizam a E3 para as 4.000 contas que eles possuem, e aí ele gostaria de ver porque a licença que a gente está oferecendo é o Workspace Enterprise Starter. Então, ele gostaria de ver se atende aos recursos de segurança que ele tem hoje com a Microsoft, se a gente vai conseguir atender ele com a licença ofertada na primeira proposta. A capacitação dos utilizadores, né, do caso dos usuários finais, ele pontuou aqui, então, que a gente tem 4.000, embora a gente possua sessões de treinamento ao vivo durante o projeto de migração, ele perguntou se, além disso, tem alguma outra plataforma de ensino, alguma coisa gravada que a gente poderia repassar para eles, porque ele se preocupa muito com os usuários da ponta final, que talvez não tenham esse acesso aos treinamentos ali durante o projeto de implantação. E aí uma dúvida técnica, ele falou que o responsável do TI, né, o TI, que às vezes é o cara que acaba pegando alguns detalhes de rotinas que ele acaba tendo repetidas vezes, que acaba sendo um cotovelo interno, então, desde uma alteração de fundo de tela que o cara pode acabar se preocupando se aquilo vai afetar ele ou não, nesse caso aqui do e-mail, ele está se perguntando sobre a questão das assinaturas dos e-mails. Ele entendeu ali na proposta que a gente vai migrar os dados, que a gente vai fazer a capacitação, mas não ficou claro nas atividades do cronograma se a gente iria, nós, que iria reescrever ali as assinaturas e aplicar as assinaturas, se isso ficaria do lado deles, e como são muitos usuários, assim que eles começarem a utilizar os e-mails ali no Workspace, as assinaturas deveriam já estar ok, né? Então, é um ponto, um detalhe ali, que surge como mais uma das dúvidas que a gente acaba tendo que responder. E para que a gente dê um retorno rápido em cima disso, a gente vai utilizar o Notebook LM. O Notebook LM, como eu falei, ele é uma plataforma focada para os estudos, mas, além disso, né, a gente acaba trazendo como um braço direito, porque ele não alucina, né? Então, todas as vezes que ele te trouxer alguma resposta, vai ser com base nas fontes que você alimentou. Então, se você é um profissional da área que já tem o costume de utilizar o Notebook LM, sabe que você vai ter alguns conteúdos ali já sendo estudados, né? Se eu estou aqui na área comercial, eu posso acabar querendo me inteirar um pouco mais do processo como um todo, das ferramentas que eu estou vendendo, dos serviços que eu estou vendendo aqui da empresa. Então, eu posso acabar colocando tudo isso dentro do Notebook LM e, no decorrer do dia, eu posso acabar estudando isso e me aprofundando, mas também, né, um passo além, é utilizar para responder, para, de fato, executar ali as atividades do dia a dia com as informações que eu já tenho estudado, que eu já tenho alimentado ali no Notebook LM. É como se você estivesse consultando um professor, né? Aquela afirmação ali com base no estudo, com base ali numa fonte confiável para você executar. Então, dentro do Notebook LM, você tem a coluna da esquerda, onde a gente adiciona as fontes. Então, aqui vocês podem perceber que eu tenho até 300 fontes a serem adicionadas. Nesse exemplo aqui, eu, por enquanto, coloquei 9. Você pode simplesmente usar a barra de pesquisa para colocar algum site ou algum link do documento que você tem ali no Drive. Você pode fazer uma pesquisa rápida. Nesse caso, a pesquisa rápida é você perguntar algo sobre na internet. Eu gostaria de entender sobre o processo de implantação do Workspace. E ele vai trazer ali alguns links e que ele identificou que é falado sobre esse assunto. Mas eu confesso, particularmente, que é melhor você ir direto ali no Google e identificar do que depender muito ali do Notebook LM para isso, porque ele pode acabar trazendo ali algumas informações que não fazem sentido. Ele pode acabar buscando em um blog que não está falando exatamente sobre o Workspace, e sim um projeto de implantação, né? Ele acaba pegando ali
a tua frase como um todo e fala sobre implantação, sobre o Google Workspace, e aí não necessariamente ele consegue dizer, olha, dentro desse link aqui está falando sobre implantação de Workspace. Não, ele pode acabar pegando um link que está falando de implantação e um outro link que está falando de Workspace, tá? Então, nesse caso de abastecer a fonte de vocês, o ideal é que vocês mesmos identifiquem ali o link, para não utilizar aqui a parte da pesquisa rápida. O Deep Research é até um recurso que a gente utiliza no Gemini, né? A gente tem ali alguns treinamentos de Gemini que a gente passa isso, mas não vou me aprofundar nesse caso aqui. Sobre a questão de enviar os arquivos, ele vai pedir para enviar os arquivos da máquina, nesse caso aqui. No caso dos sites aqui, ou do link do YouTube, você basta colar o vídeo do YouTube. Lembrando que o vídeo do YouTube são apenas vídeos públicos que são aceitos, tá? São vídeos também que às vezes têm apenas a transcrição de texto completo, tá? Então, só para deixar também todo mundo com o pé no chão, não é qualquer vídeo que tu vai passar que às vezes ele consegue interpretar, precisa ter esses parâmetros ali para ele conseguir trazer as informações para você, né? Sobre relação ao Drive, né? É bem comum ali, você já seleciona todos os documentos que você quer no Drive. No nosso exemplo aqui, eu vou pegar o portfólio da empresa, vou pegar também aqui a proposta que eu enviei, a primeira versão da proposta. Porventura, né, já que essa proposta ela já está escrita com as informações ali do cliente, eu vou acabar adicionando também o template, tá? Então, eu vou... Opa, cliquei aqui. Fechar. E eu vou acabar adicionando também o template para que ele tenha como base a forma original daquele documento, caso eu queira alterar alguma coisa, né, do que já foi escrito ali. Um outro detalhe também eu preciso responder ali o que está do e-mail, né, do Brad Pitt. Nesse caso, eu vou copiar aqui e vou passar como um texto copiado. Vou inserir aqui. Então, aqui a gente já tem diversas fontes, né? A gente tem a fonte aqui que eu já deixei pré-setado sobre a comunicação interna do Google Workspace para, no caso do projeto de implantação, comparação das edições. Aqui ele traz para você uma pré-visualização do que tem dentro do link, de todas as informações que ele está puxando. Você pode, obviamente, setar ali e voltar na fonte e analisar você mesmo, caso você queira. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dentro da documentação do próprio Google, a comparação das edições, dicas de implantação, questões de segurança, guias de implantação de diferentes níveis também, né, para empresas de pequeno, médio e grande porte, jurídico e conformidade do Google Workspace. Então, você acaba tendo diversas fontes ali de diferentes temas, do lado técnico, jurídico, financeiro, comercial. Você pode ter ali um cérebro pensante ali, né, um ajudante de braço direito para tudo, lidar ali na frente comercial com o cliente com diversas dúvidas. Então, com relação ao portfólio aqui, eu também vi que o texto colado ficou somente com esse texto colado aqui. Eu vou pedir para renomear essa fonte, tá? Vou colocar aqui e-mail do Brad. Lembrando que, nesse caso de demonstração também, pessoal, aí fica como uma dica, né? Não sei se hoje você está olhando o intuito aqui do Case Sessions como a área comercial, mas se você está trabalhando com o cliente de alguma forma, toda vez que a gente faz uma reunião aqui no Google Meet, ele traz algumas anotações do Gemini e manda no e-mail para vocês depois. A gente pode acabar sempre abastecendo, se você quer ter um perfil mais profundo do cliente, de tudo que já foi conversado com ele, de tudo que tem sido tratado, de dores que já foram resolvidas ou não resolvidas, reclamações, enfim. Você vai tendo todas essas anotações e vai guardando ali dentro do Notebook LM para ter um Notebook LM, um caderninho ali somente do teu cliente, para que você tenha ali mais profundidade. A gente sabe que a gente trata com diversos clientes, as anotações acabam ficando em lugares diferentes, no Drive, uma agenda ali que você acabou só deixando gravado, e aí é trabalhoso você às vezes ficar reassistindo gravações. Então, você pode acabar tendo mais profundidade, obviamente, dos seus clientes, adicionando ali fontes como as anotações do Gemini, como ali o rastreamento, né, o histórico ali das tratativas que você vai ter. Dentro aqui do bloco de conversa, como eu falei, sempre que você adiciona uma fonte,
ele já traz para você o que ele entendeu. Então, das 13 fontes, ele diz que esses documentos oferecem uma visão detalhada do Google Workspace, apresentando diferentes versões disponíveis, e também fala sobre o conteúdo de guia técnico para administradores, planejamento de teste piloto, migração de dados, ferramentas de produtividade, inteligência artificial, enfim, né? Ele traz o resumo do que ele já entendeu aqui. É bom também, porque caso você esteja falando, nesse caso, eu não estou falando de nada do jurídico. Então, sempre que você for pedir algo para ele aqui, conversar com ele, você pode desmarcar para que ele desconsidere aquela fonte como umas das que ele vai vasculhar para te responder, tá? Esse é um ponto também. E aí, a gente tem aqui das dúvidas que ele trouxe, né? A primeira dúvida que ele tem é justamente esse daqui, do prazo dos 120 dias. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ir lá com um técnico perguntar, cara, sabe aquele projeto que você pensou, estruturou e falou para a gente que 120 dias é o suficiente? Será que 90 dias é possível? Tem ali uma forma saudável da gente reduzir isso? Aí, nesse caso, a gente pode pedir para que o Gemini, deixa eu passar aqui o promptzinho. Então, analise o e-mail do Brad com a proposta da V1. O Brad exige recursos de prevenção contra a perda de dados, VLP, e que ele pretende substituir a licença do Microsoft V3 para a licença, e a licença do Enterprise Starter que eu ofertei na V1 atende esses requisitos, com base na documentação de comparação de edições do Google, qual a edição do Workspace eu devo ofertar para ele agora. Então, o primeiro ponto, na verdade, que eu coloquei aqui é sobre as licenças que ele havia perguntado sobre os recursos de segurança. Então, eu peço aqui para o Notebook LM, claro, né, que como eu falei, isso daqui é muito próximo do que a gente tem com o Gemini, mas ele não está trazendo as informações da internet no geral que ele tentou encontrar, e sim ele está buscando aqui as informações que eu abasteci, e ele vai me referenciar exatamente aonde é que ele encontrou essa informação, e aí você tem mais segurança para trabalhar, né, com a mente mais tranquila também. Pô, essa foi uma informação que eu tirei direto do Google, não tem da base do Google, né, não tem nada de errado ali. Não, a licença oferecida na V1 não atende aos requisitos exigidos com base na documentação oficial, poderia ser ofertado aqui a Enterprise Plus, e aí a gente tem aqui ele sugerindo que seja alterada ali a proposta, porque a equivalência dos recursos de segurança da Aura que utiliza a E3 vai ser com o Enterprise Plus. Então, eu vou abrir aqui a proposta comercial, e aí o primeiro ponto que a gente vai ter ali de ajuste vai ser da escala do Enterprise Starter para o Standard, perdão, para o Plus. E aí eu posso pedir para que ele me lixe aqui quais sobre o Enterprise Plus em tópicos sobre o armazenamento, recursos de colaboração e recursos de segurança que ele possui. E aí, como aqui dentro da proposta, além da licença, né, a gente tem as funcionalidades, segurança adicionais ao armazenamento, eu vou pedir para que ele me traga também as mesmas informações, para que não haja nenhum tipo de problema, né, na hora que eu for passar para ele, simplesmente alterar qual é a licença, mas o que essa licença tem. Então, aqui tem o armazenamento do quanto você precisar. Aqui a gente tem o Google Meet com a capacidade de número máximo para 1.000, sendo 500 interativos. Então, aqui a gente tem algumas alterações que a gente vai poder acabar colocando aqui o quanto você precisar, com drive compartilhado, de 500 até 1.000. E aí a gente vai alterando, tá? Não vou me estender muito nessa edição do documento aqui, mas só para mostrar para vocês a resposta que ele vai trazendo para a gente alimentar. Com relação à questão do prazo, né? Então, a gente vai ter, olha, eu já sei que eu vou vender ali, mas tem algumas dúvidas chatas sobre. Eu vou colocar um prompt aqui no notebook sobre as outras 3 dúvidas do e-mail do prédio. Responda de forma direta usando apenas nossas fontes.
Segundo as práticas do Google, podemos reestruturar o cronograma para 90 dias em fases aceleradas? Segundo ponto, o que que no nosso portfólio de serviços da QI oferece que atende ao pedido da plataforma de ensino que ele pediu de videoaulas? E como é que a gente resolve o problema de migração das assinaturas de e-mail segundo o nosso portfólio? Lembrando, como eu falei, né, tudo depende, obviamente, também da profundidade que você tem dos documentos. Então, até mesmo quando você está trabalhando com Notebook LM, você às vezes acaba identificando melhorias ali nos documentos internos que você possui, seja de diretrizes, portfólio, ou algo do tipo, olha, isso daqui não está atendendo e está sendo uma demanda. Então, você vai tendo ali um histórico, você vai tendo mais contato ali com todas as documentações oficiais da tua empresa, né? Então, você acaba tendo mais insights ali para você fazer melhorias e ajustes. O ajuste do cronograma de 90 dias. Sim, podemos reestruturar o cronograma de acordo com o guia de implantação. Então, ele passa aqui qual que é a fonte. E aí, quando ele menciona aqui do 30 de 30 a 90 dias, depois dos 31 a 60 dias, ele vai mencionando aqui na fonte onde é que ele encontrou essa informação e ele vai deixando ela destacada. Então, aqui ele deixou destacado, não sei se está muito claro para vocês, mas está com um leve destaque aqui, né? Antes de começar, se você não usa o Workspace, fase 1, funcionário, do dia 0 a 30, crie contas do usuário, então ele coloca aqui conforme a base e vai mencionando. Plataforma de ensino. Eu não sei, embora ele tenha mencionado, explicado como é que funciona o QI Academy, eu posso querer ver uma olhada lá no portfólio sobre o preço, se tiver preço ou não. Então, aqui, plataforma de videoaula, ele já abriu direto para o portfólio de serviços do Google Workspace QI, e aí a gente tem o acesso 24/7, trilha de aprendizagem, ferramenta de... Aqui já é outra coisa, né? Ferramenta de gestão de assinaturas. Atualização contínua. Então, eu já pulo direto exatamente dentro da fonte o que eu preciso dar uma olhada, até mesmo para a questão de aprendizado. Então, por isso que eu falei que você mesmo vai tendo muita profundidade do que você tem externamente e internamente, o que está te atendendo ou não, e isso depois acaba se tornando até automatizado, né? Depois que tu responde a primeira vez, a segunda, a terceira, tu já sabe de cor, já todo ali o portfólio, tudo que faz, o porquê e tudo mais. Sobre a migração das assinaturas, para solucionar a questão das assinaturas, o portfólio possui a ferramenta do gestor de assinaturas, uma solução proprietária da TI. Em vez do usuário precisar recriar, é uma ferramenta que aplica o modelo de assinatura de forma automática e sincronizada. Então, mais uma vez, ele me jogou ali no mesmo documento, só que numa parte um pouco abaixo. Outro prompt que a gente tem para fazer é sobre a questão do entregável, né? Então, já que a gente já tem toda a estratégia de tudo que a gente precisa alterar, a gente tem também que trazer ali, né, um e-mail respondendo todos os ajustes. Então, eu vou pedir aqui, como ele é para atuar como se fosse um executivo de vendas, e eu vou pedir para ele escrever o e-mail para o Brad num tom que deve ser empático, profissional e tranquilizador. No e-mail tem que ter, confirmar que a gente vai ajustar o prazo para 90 dias, apresentar o QI Academy e o gestor de assinaturas, e vai incluir uma tabela simples no corpo do e-mail, comparando a licença Enterprise Starter antiga com, aí nesse caso ele fala aqui, ó, nome da licença sugerida no primeiro prompt, com a Enterprise Plus, destacando os ganhos em DLP, auditoria e MDM que justificam a mudança. Então, aqui ele já está me ajudando a responder o e-mail rapidamente. A dúvida sobre a proposta. Olá, Brett, tudo bem? Agradeço muito pelo retorno, suas preocupações, garantir a segurança. Primeiro tópico, o ajuste do cronograma. Pode ficar tranquilo, a gente vai ajustar o cronograma para 90 dias para garantir a margem de segurança. As próprias práticas recomendadas. E aqui, ele, como eu coloquei, né, o e-mail do Brad aqui, ele já está respondendo conforme o que foi falado ali no e-mail para ele, então fica natural a conversa, tá? Sobre os pontos da capacitação de larga escala de gestão de assinaturas, a gente sabe que treinar 4.000 pessoas ao vivo é um desafio. Para solucionar isso, a gente vai incluir a entrega do QI Academy. Trata-se de uma plataforma exclusiva de e-learning de videoaulas, que vai atender esse acesso aí de 24/7.
Quanto às dúvidas técnicas da assinatura, a sua equipe de TI não vai precisar recriar manualmente, a gente vai fazer isso com o nosso gestor de assinaturas, que é uma ferramenta proprietária, que vai padronizar, que vai, de forma automática, sincronizar as contas ali no Gmail. E aí, com relação à equivalência do E3 para o Google Workspace, você foi muito preciso, então, realmente, o plano do Enterprise Starter ofertado na nossa V1 inicial possui, de fato, apenas o MDM básico e log de auditoria, ficando abaixo dos recursos de segurança que você possui hoje com a E3. Então, o licenciamento correto vai para suprir 100% da sua exigência, vai ser o Enterprise Plus. E aí ele traz a tabela aqui do que é. É claro, você, se quiser, você pode ir lá, dar uma olhada novamente e alterar alguma coisa se necessário. A minha prioridade é que a Aurum tenha a solução arquitetada da maneira impecável, do tamanho e complexidade do seu negócio. Posso atualizar a nossa proposta V2 formalizando o prazo de 90 dias, o QI, o gestor e o primeiro de licença? Fico totalmente à disposição. Um abraço. Então, aqui eu já posso passar a resposta para ele rapidamente. E aí, nesse caso, deixa eu só... preste sempre atenção em todo o prompt que você está copiando. Se você não for copiar manualmente, copiar somente com aquele botão. E eu vou enviar esse e-mail aqui para o Brad. Nesse caso, a gente sabe que a assertividade de resposta é a questão crucial para que você acabe tendo uma recusa ali no fechamento de uma proposta, né? Um último detalhe que eu queria passar para você é com relação ao estúdio, do que o Notebook LM acaba entregando para vocês. É claro que, se eu tivesse, por exemplo, que o Brad Pitt ele retornasse para a gente e falasse, olha, tudo bem, eu gostei da proposta, gostei dos ajustes, mas eu precisava ter algo mais visual a respeito do projeto de implantação. Será que tem como você me passar um slide e tudo mais? Se você tem algum tipo de slide que você possui, às vezes, templates na empresa, mas eles sempre são base para que você construa algo, né, personalizado para a situação que você quer apresentar. Nesse caso aqui, a gente tem como gerar os slides, então eu vou mostrar aqui os slides que o Notebook LM acaba gerando para a gente. Então, os 4 pilares da transição: velocidade, a redução de 120 para 90 dias, a adoção, então, de larga escala, a gente vai ter ali o QI Academy, a precisão, sobre a licença aqui, ele, por exemplo, nesse caso, passou que está como errado, certo? Nesse caso, a gente vem aqui em rever. Em rever, a gente vai dizer, mudar slide 3. Por exemplo, centralize a imagem na página. Eu posso pedir para que ele altere aqui, olha, ao invés do Workspace Enterprise Starter, ponte como o Enterprise Plus ou Standard. E aí ele rapidamente gera e já ajusta aquele slide específico que tu passou. Cronograma de aceleração de 90 dias, o que vai acontecer no cronograma, margem de risco zero, Exchange Microsoft legado, Split Delivery, Google Workspace, de como que a gente vai fazer na fase 1, fase 2, quais são os focos, fase 3, Global Go Live, capacitação, validação. Então, a gente já tem um slide ali rápido em cima de todas as informações técnicas que a gente já ajustou da proposta para passar para ele. A gente tem também um guia estratégico aqui do ecossistema, mas nesse caso pode ser para uso interno, tá? Do próprio comercial que quer entender um pouco a respeito. A gente fala, cara, se eu tivesse que estudar, eu preciso dividir o Google Workspace em quais etapas? Aqui ele fala sobre edições e planos, implantação e migração, segurança, IA e gestão de mudança e suporte. E aí, eu vou ampliar aqui para abrir todos ao mesmo tempo. E aí a gente tem diversos assuntos aqui que a gente pode falar sobre cada um, né? Então, eu queria dar uma olhada sobre essa questão do Enterprise Starter. Aí ele me joga direto para a conversa e ele já traz para mim o que a gente tem para falar sobre o Enterprise Starter. Se eu tivesse que falar sobre projeto de implantação, gestão de dados, compliance, né, a gente acaba tendo, às vezes, muitos clientes que têm que atender certos protocolos de segurança, como o SOC, IPA, ou a própria LGPD. Então, a gente tem diversos temas que ele já separou para a gente, que pode ser temas que você pode querer estudar e entender sobre, até mesmo antes, né, entre negócios. Aqui eu estou trazendo para vocês uma agilidade e assertividade de uma resposta, de uma tratativa, uma devolutiva rápida ali, para uma oferta relâmpago que reaquece. Mas nesse caso, enquanto você tem várias tratativas ali, você vai se preparando, né? E aí você acaba tendo ali facilmente várias formas de você aprender. Você pode fazer testes também, né? Cartões ali de perguntas e resposta. Quando você cria aqui o resumo do podcast, como eu mostrei para vocês, a gente acaba
tendo alguns formatos que a gente pode decidir, tá? Então, sobre a análise detalhada, é uma conversa animada entre dois apresentadores que explicam e conectam os temas que estão lá na sua fonte. Como eu falei do idioma, você pode selecionar ali o idioma de português aqui do Brasil já, tá? Só que nesse caso ele não se estende tanto. Então, quando você muda para o Brasil, ele já tira a opção lá de longa e coloca a duração padrão ou curta. Você pode trazer apenas um resumo. Então, se você teve ali, como eu mencionei, né, um caso de uso, que você já tem as anotações de várias reuniões que você teve, das anotações do Gemini, das meetings que você fez com o teu cliente, todas as devolutivas, você tem feito ali um caderninho do teu cliente. Você pode fazer um resumo em podcast enquanto tu está no Uber, no carro, no trânsito. Tu pode acabar tendo ali uma análise, até mesmo crítica também. Então, com base ali nas suas fontes, ele vai dar um feedback construtivo, ele vai tentar ajudar a aperfeiçoar o seu material. Ele vai trazer sugestões ali de pontos que talvez sejam, que devam ser apresentados, construídos. Tem aqui também o debate inteligente. Então, tem várias formas ali de você acabar aprendendo não só sobre o conteúdo, né, sobre os serviços, o que você vende, o portfólio, o seu fornecedor, como também a questão das próprias etapas técnicas, né? Você pode acabar estendendo ali o seu conhecimento. Para respeitar o nosso tempo ali das 10h47, eu vou acabar encerrando por aqui, tá? Então, a gente tem essa forma do Notebook LM ajudar a gente em processos de devolutivas rápidas para que a gente evite ali um no-go das ofertas. Fico ali disponível para perguntas de vocês, né? Acho que o mais importante também é caso vocês tenham alguma pergunta em relação ao Notebook LM para esse tipo de cenário, se tem alguma preocupação com relação à alimentação ou algo do tipo, vocês podem ficar à vontade, tá? Você quer pegar de novo ali a apresentação, Elton, para vou ver que eu coloco aqui. Eu estou compartilhando aqui, com certeza. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos passar aqui para a parte de dúvidas, pessoal, antes do nosso encerramento. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Durante a apresentação eu estava acompanhando, vi que teve uma pergunta bem interessante aqui, feita pela Mariana, que é a seguinte, Bruno. Daria para usar o Notebook LM para ir além da organização do dia a dia e ajudar a contratação ou apoiar decisões mais estratégicas em talent? Não é comercial, né? Focado na parte de contratação, parte de RH, de talentos, mas essa é a Perfeito, dúvida Mariana. aqui da Mariana. Sim, a gente já teve casos de uso em que a gente tem ali um mapeamento do perfil e aí a gente até tem alguma dúvida, por exemplo, cara, das pessoas que eu estou fazendo um processo seletivo aqui, qual será que mais se enquadra com a vaga, qual mais se enquadra com o meu perfil? E aí, isso depende, claro, né, de quais fontes você vai ter, depende da plataforma que tu tem como fonte do processo seletivo, se são documentos apartados, né, tem que ver qual é a fonte que você vai utilizar, mas ele consegue sim trazer essa devolutiva para você e mapear ali um perfil que é mais ideal da vaga e até mesmo do contratante também. Como eu falei até no início, né, foi uma pergunta que não é comercial, o Notebook LM, ele abrange todas as áreas, tá? Hoje a gente trouxe um caso de uso comercial, mas é claro, todas as áreas podem usufruir, e o que eu quis passar é que vai além de uma plataforma de estudo, tá? É uma coisa para vocês terem um embasamento assertivo, real, concreto, para vocês trazerem melhorias também ali para os processos, portfólio e tudo mais. Pode falar, Jorge. É o seguinte, eu uso atualmente o Notebook LLM, e aí eu fiquei com uma dúvida muito grande que tem a versão paga, a versão gratuita, e a impressão que dá que a versão paga, a única diferença das duas é o limite de coisas que você pode fazer. Vamos supor, gratuitas pode subir 50 fontes, na paga você pode subir, vamos supor, 300, hipoteticamente, assim. Então, assim, você sabe dizer se tem alguma outra diferença além dessa limitação? Tipo, se a resposta seria a mesma, a única coisa que diferencia é essa capacidade dele. Tem a capacidade, como você falou, né, das fontes, da geração de áudio ali dos materiais. Tem a questão do compartilhamento também, que você vai ter análise desse compartilhamento, então análise dos dados. E não sei se você utiliza hoje no ambiente corporativo, tá? Mas tem uma diferença também quando a gente trata ali com a conta corporativa ou com a conta pessoal, pela questão da confidencialidade dos dados também, tá? Então, com relação às features, a maior diferença é em relação à capacidade, sim.
tá? Já te respondendo. Tem um pequeno detalhe com relação ao compartilhamento e análise desses acessos que têm sido compartilhados. E como o Notebook LM Plus está ali dentro do Workspace, ele também acaba tendo uma camada mais de auditoria, de informações ali que a gente acaba tendo mais controle, tá? Não, perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte, é que a gente usa da organização, ok? O Notebook LM. E aí é o seguinte, eu queria saber o seguinte, eu consigo, vamos supor, eu como organização, setar um padrão para todos os colaboradores, vamos supor, tipo, não vou dizer o padrão, tipo, como é que eu vou explicar? Padrão de contexto, mais ou menos, que todos teriam acesso, sem todo mundo precisar inserir as mesmas fontes, tudo mais, toda hora. Então, na questão do compartilhamento, aí depende, né? Como você vai criar os notebook LMs por contextos, por áreas, por processos, né? Você pode criar esses notebooks LMs e aí você compartilha com um grupo. Então, você pode compartilhar direto com o time que é o que vai ser responsável ali, o que vai tratar com o notebook LM. Acho que seria mais prático. Sim, mas aí eles não conseguiriam alterar as fontes que já inseri, por exemplo, né? Não, as fontes que você já inseriu, não. Não, perfeito. Algum outro ponto, pessoal? É bom que traga essas Mais dúvidas alguma justamente dúvida? uso aí. Caso alguém queira, como o Jorge fez aqui, abrir o microfone, fazer a pergunta também, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente tô dando uma acompanhada aqui, acho que no perguntas e respostas não temos nenhuma adicional. Deixa eu dar mais uma verificada. Não. Mariana, ali da sua dúvida ficou entendido também, a explicação que o Bruno deu? Ficou sim, gente. Eu tô adorando essas sessões aqui que tá otimizando muito os processos de recrutamento. E obrigada pela resposta, viu? Ah, que bom. Fico feliz. O foco aqui é a área comercial, né, mas a ideia é realmente que todo mundo entenda e consiga puxar isso para a sua área, né, para trazer essa melhoria no dia a dia. Um ponto que até eu gostaria de perguntar, Bruno, em relação à parte de dúvidas, hoje o Notebook LM está dentro das versões do Google Workspace, né? Então ele vai sempre ter com base na versão que eu utilizo. Por exemplo, eu utilizo o Business Starter, eu vou ter aquela versão mais reduzida. Então a forma para eu ter uma versão mais aprimorada é ter um licenciamento maior no Google Workspace, né? Seria dessa forma. Isso, tem a questão do Notebook LM Plus com o Workspace, né, das licenças do Business Standard ou Enterprise Standard em diante, ou melhor falando, né, do Business Standard em diante, já o Notebook LM Plus. Tem como você adquirir esse Plus com o AI One, né, que é uma licença à parte ali paga para suas contas individuais. Mas acho que o que é interessante destacar é porque justamente como a gente está trazendo para dentro de um contexto do uso corporativo da ferramenta, como eu havia dito, né, além dessa questão das diferenças de features, né, de capacidades ali da ferramenta de uma versão para outra, como o Jorge falou, né, olha, eu queria ter uma base ali, você acaba tendo uma base com dados internos ali de processos, de diretrizes e portfólios, e você acaba compartilhando com o teu time. Você pode, né, dentro da estrutura do Workspace, desse contexto de organização, você acaba bloqueando para que esses notebooks sejam compartilhados com domínios externos. Então, somente contas do seu domínio vão ter acesso a essas informações. Então, é mais um pouco também dessa capacidade de segurança, também não só muito presa à funcionalidade, tá? Bacana, obrigado pela resposta. A gente sempre entra nesses temas, né, licenciamento, onde o cliente está, onde ele pode chegar, e isso sempre vem muito também focado com a parte de segurança, né? Então, hoje, toda a camada de segurança que a gente tem do Google para o Google Workspace, isso é aplicado também junto com o Notebook LM, como que seria essa camada de segurança, né? Eu vou estar adicionando várias fontes de dados internas ali da minha organização, né? Pode ser um documento jurídico, questões mais sigilosas. Como que é tratado toda essa camada de segurança? Perfeito, como você falou, né? Quando a gente vai compartilhar ali com alguém, até mesmo não só externo, né? Mas uma preocupação do interno também. Quando são documentos ali que a gente compartilha,
ou a ferramenta ela sempre vai perguntar se vai te notificar, né, do que o destinatário não possui acesso, se você gostaria de dar um nível de acesso para esses documentos internos. Eu falo documentos internos, aqueles que estão dentro do Drive, tá, pessoal? Então, dentro do seu Drive corporativo, você vai ter diversas fontes ali que você vai ter de tratativas da própria empresa. Quando você vai compartilhar com alguém, ele sempre vai checar se essa pessoa ela tem esse permissionamento dentro daquele documento lá no Drive. Então, as ferramentas, elas trazem essa organização e essa segurança tanto para fora quanto para dentro também. Maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? O Guilherme levantou a mão. Guilherme, fica à vontade. Bom dia, boa tarde. Só uma dúvida, se vocês estão usando algum plugin, aqueles plugins de organização dos cadernos, à medida que você passa de 100, 200 cadernos, realmente começa a ficar meio bagunçado. Eu vi aí em alguns vídeos que o pessoal tem feito plugins para você organizar por assunto, alguma coisa. Se por acaso vocês estão usando algum que acharam que funciona bem para organizar os cadernos, ou se ainda não testaram isso daí. Eu, particularmente, eu não tenho tantos cadernos assim, tá, Guilherme, para ter buscado algum plugin que fizesse uma organização um pouco melhor. O que a gente acaba interpretando também como um próximo passo, e aí a gente tenta não misturar as coisas aqui, porque a gente está falando só do notebook LM, o que ele vai te entregar, independente de onde você está, né? Como a gente falou, destacou um pouco, muda a questão da capacidade, mas você já pode sair utilizando ali o seu notebook LM. Mas com relação a essas informações e essa organização, o que faz você acabar tendo muitos notebook LMs é justamente porque você precisa ter uma fonte, você precisa ficar subindo as fontes para cada notebook LM ali, são fontes de áreas diferentes, de clientes diferentes, como eu dei o exemplo. Mas o próximo passo que a gente acaba identificando aqui com os nossos parceiros é que a gente tem o Gemini Enterprise, que aí é uma solução à parte, que é para que a gente consiga fazer essas integrações direto em outros sistemas, tá? Então, ao invés de eu, por exemplo, pegar uma informação que está lá no meu CRM, no meu ERP, e colocar dentro de um Docs e depois usar como base, a gente conecta ali direto nesse CRM, nesse ERP, nesse sistema de origem, e já pluga direto no notebook LM, e aí sim a gente consegue ter menos fontes, né, uma fonte maior, principal ali, mas menos fontes individuais, menos trabalho de copia e cola, menos trabalho de reprocessamento. Então, o próximo passo que a gente acaba fazendo isso, eu acho que é por isso que a gente acabou mitigando, não tendo tantos, mas é claro, você pode ter o seu cenário específico que realmente você precise de vários, tá? A gente acaba tendo o Gemini Enterprise para ter essa integração de outros sistemas para direto para dentro do notebook LM. Entendi. Tá ok, perfeito. Fechado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Pessoal, para a gente respeitar o tempo aqui da nossa apresentação, algumas informações para a gente estar encerrando, tá? Então, temos os próximos encontros, o Case Sessions acontece toda quarta-feira, no mesmo horário. Temos ainda 3 Case Sessions bem especiais para estar apresentando para vocês. Sigam participando. Caso ficou alguma dúvida sobre o tema aqui, entre em contato com o seu account, direto com a QI, o contato que você tiver, a gente vai estar atendendo, tirando uma dúvida, tá? E gostaria de pedir para vocês, além de agradecer aqui a presença, a opinião. Então, se vocês puderem estar escaneando aqui o nosso QR Code, colocando a opinião, isso vai nos ajudar a cada vez mais melhorar os nossos eventos, aprimorar aqui o Case Sessions, lançar novos eventos. Então, é muito importante coletar esse feedback com vocês, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade. Agradecemos muito a presença de todos. Valeu, pessoal. Obrigado.